Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos conversando nessa manhã. Entenda que toda a programação, tudo aquilo que hoje nós temos visto, naquilo que é o web, ela vem a grande maioria para nos trazer edificação de vida. Tem muitos falsos por aí, e é uma verdade em todo segmento, mas cada manhã, cada palavra que tem alcançado o teu coração, que tem trazido um nível de mudança nela, é benéfica para cada um de nós. Eu queria trazer um texto aqui, o senhor tem falado muito em nossa igreja, nesse tempo, nas quartas-feiras nós temos o PS aqui, é o Pronto Socorro Espiritual, é um culto voltado com uma palavra, um ensino, uma palavra de ensino daquilo que é libertação, daquilo que é restauração. E creio, nesse tempo tão pandêmico, onde as pessoas estão, as grandes massas, nós temos visto isso, com depressão, com síndrome, com ansiedades, com seus casamentos em xeque, com suas famílias e filhos com muitas dificuldades, nós temos visto isso com muita frequência. Então uma palavra de ensino acerca daquilo que é a libertação, ela é muito conveniente nesse tempo. E não tem a ver com manifestações de nada, não tem a ver com revelações de nada, tem a ver com o entendimento daquilo que nos aprisiona e às vezes a gente nem percebe dessas prisões que acontecem na nossa vida por decisões, por atitudes, por amarras. Tenho ministrado muito sobre as situações financeiras hoje. A maioria dos brasileiros não tinha um plano B, eram muitos esqueminhas em situações que não traziam edificação para as suas vidas, e nós temos visto o Senhor, nesse tempo, com tantas dificuldades, provendo para muitas famílias o sustento e dando a oportunidade de vivermos então aquilo que seria um segundo momento, um segundo plano, uma segunda estratégia, seja de vida, seja de caminhada cristã, seja de vida em família, seja de vida financeira. Nós vemos o texto aqui em Isaías, no capítulo 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que habitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Satanás, ele mora no abismo. A minha experiência, que tenho nessa caminhada cristã é ver que o diabo já foi derrotado. Deus nunca foi o inimigo de Satanás. A Bíblia deixa claro que em diversos momentos, seja quando Jesus ele foi ser tentado no deserto, ele disse para o diabo: só a teu Deus você vai adorar. Ele diz em vários momentos que Deus é o Deus de todos, Deus é o Deus de todo mundo, inclusive é o Deus de Satanás, onde ele se prostra, onde ele adora o Senhor. O que nós vemos nesse tempo é que, como Deus ele é soberano, supremo, não tem como ser tão inferior, ser inimigo de Deus. O que nós percebemos é que Satanás tem como inimigo o ser humano. E a guerra dele não é contra Deus, a guerra de Satanás é contra seres humanos. Você vai ver o apóstolo Pedro dizendo que o demônio, o Satanás, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando aquele que ele possa devorar, aquele que possa tragar. Você vai ver que os filhos de Deus são manifestos nas suas obras, e os filhos de Satanás também. Olha as amarras aí. Os filhos de Deus transitam naquilo que é a justiça, e o filho de Satanás transita naquilo que é a injustiça. Aquilo que é mentira, aquilo que são as coisas que aprisionam o ser humano nas mãos do inferno, são muito claras. Lúcifer, antes de se tornar o diabo, era um querubim de luz. Por isso o nome Lúcifer, luz. Agora nós vamos entender em alguns momentos, quando Paulo, lá na carta dele em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Os demônios querem se passar por anjos de luz para enganar, se possível, muitas pessoas. Como a casa de Satanás é o abismo,
Quando nós usamos essa expressão, a minha vida está em um abismo, meu casamento está no abismo, meu trabalho está no abismo, a gente está usando uma referência daquilo que o inferno tem feito na vida de muitas pessoas. Algumas amarrações, algumas dificuldades. E, infelizmente, nesse tempo, o próprio Satanás, o próprio demônio, ele tem se transfigurado em anjo de luz para enganar algumas pessoas. A diferença entre um anjo das trevas e um anjo daquilo que é o Senhor é a luz que ele tem. Filho de Deus, como essa guerra que acontece no mundo espiritual, ela tem a ver conosco. Paulo fala isso na carta dele aos Efésios, ele diz que a nossa carne, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, ele deixa isso claro. A gente vai ver muitas das vezes, lá no Salmo 91, dizendo nós não temermos o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola na escuridão ao meio-dia. É claro que o que nós estamos vivendo é uma guerra no mundo espiritual acerca da nossa vida. Satanás não está satisfeito com sua existência, com aquilo que é a construção da tua casa, mas principalmente para que nós possamos entender de libertação, entender desse querubim que outrora era um anjo de luz e por conta disso o Senhor tira a luz dele, agora ele está no abismo. Por que nós estamos vivendo algumas coisas? E a palavra de libertação entenda o que eu vou falar. Se dentro da tua casa tem mentira, se dentro do teu coração, do teu ministério, se há no teu trabalho qualquer tipo de esquema, se você está aprisionado em algumas amarras, a falta de perdão, a falta de amor pelo próximo, a falta de cuidado pelas coisas de Deus, pela igreja do Senhor, se você está com algumas coisas com seu nome sujo, por exemplo, e você não se esforça nem um pouco para poder consertar essas coisas da tua vida, se você está vivendo um opróbrio dentro do teu trabalho, perseguições, calúnias, se você ministerialmente está magoado, chateado com algumas coisas, a gente vê alguns dardos inflamados do maligno atingindo o coração dos eleitos para paralisar aquilo que é o propósito de Deus. Quando a gente lê aqui em Gênesis capítulo 1, que fala que Deus criou todas as coisas e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente vai ver que Deus ele não cria aquilo que seria as águas já estavam lá. O que Deus faz é fazer divisão entre águas e águas, ele não cria, mas fala de um abismo. Em um momento onde Jesus atravessa o mar de Gadara, ele chega no lugar, vê um gadareno endemoniado, e ele faz uma pergunta: quantos há dentro de você? Ele diz: há uma legião aqui dentro. Aquele rapaz estava destruído emocionalmente, fisicamente, longe de casa, longe da família, e Jesus então expulsa aqueles demônios, e os próprios demônios pediram para que eles fossem lançados nos porcos e que não saíssem daquele lugar, mas a expressão da palavra diz que quando os demônios saem daquele homem, entram naquela manada de porcos, eles se precipitam naquilo que seria o abismo, estão sendo enviados para o inferno. Entenda algo agora nessa manhã em nome de Jesus. Você é filho de Deus, você é filha do Altíssimo. Vamos viver tempos de dificuldade, sim. Jesus ele falou de um tempo de aflição, mas eu garanto a você que talvez 90% das circunstâncias da sua vida tem a ver com aprisionamento emocional, aprisionamento daquilo que são as situações da tua vida financeira, prisões que têm trazido sobre você mazelas, dificuldades, ansiedades, temores, depressão. Entenda isso. O que o inferno quer fazer é lançar a sua vida, teu casamento, teu ministério, tua vida no abismo. E vai usar talvez até anjos que parecem que são de luz porque querem enganar. Aí são os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos amigos, aqueles que dois cegos andando juntos vão cair no abismo. Mas que nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa despertar em você que aquilo que está em você é maior do que o que está do lado de fora. Que o Senhor te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas de repente você está longe, afastado do Evangelho, frio na fé, pouco oração, vivendo tormenta, angústia. Nessa manhã, em nome de Jesus, que venha uma nuvem de avivamento, a Shekinah de Deus venha na tua casa, venha no teu carro agora, no teu trabalho, para que toda a guerra a qual você tem vivido espiritualmente, ela cesse, porque você tomou posse da autoridade que vem do Senhor sobre a tua vida.
Que Deus abençoe a tua casa, a tua semana, em nome de Jesus. Venha para nossos cultos quartas-feiras, nós temos o PS espiritual, culto voltado com a palavra de libertação. Domingo nós temos às 8 horas da manhã a consagração, às 19 horas nós temos nosso culto público, as escolas que acontecem, né, durante a semana. Então a igreja não é a expressão do culto, igreja é o que acontece depois do culto. Beijo no teu coração, paz do Senhor, fique com Deus.